Agora sim, buenos dias, diretamente de Aracaju, Sergipe, Orlando Dantas, Farolândia, conexão. Let's go! Ó, vamos fazer um textinho hoje que já é um texto um grau acima do que a gente costuma fazer, beleza? Que eu sei que você já tá num ritmo legal, então eu vou explorar esse teu ritmo. É o seguinte, a gente tem, pelo menos formalmente, né, além dos jeitos mais informais, 5 jeitos da gente fazer perguntas com verbos. Então, sempre quando a gente for fazer uma pergunta com um verbo em inglês, a gente vai precisar ter esse verbo acompanhado de um auxiliar. Ok. Então, a gente tem. Se for pensar. Ok, vamos lá, vamos partir dos 5 jeitos. Mas aqui a gente vai usar 4 desses 5 jeitos, que são os que a gente costuma ver, que é o to be e do, que a gente já tá fazendo faz muito tempo. E a gente tem outros 2 jeitos que também são bem tradicionais, que são os verbos modais, can, que a gente já tá usando, should, must, que a gente tá usando já, could, will, futuro, que a gente já tá usando mais ou menos, então a gente já tá no trilho. E a gente também tem os modos perfeitos. O que são os modos perfeitos? Hoje eu vou começar a explicar o que são os modos perfeitos. Basicamente, eu vou explicar eles assim. Quando você precisa expressar uma ação em mais de um tempo, você usa modos perfeitos, tá bom? Ou então você pode ligar duas ações, só que as duas ações em tempos diferentes. Por exemplo, é, vou colocar duas ações no passado interligadas, que é o passado perfeito. Eu tinha saído de casa quando começou a chover. Eu tinha Sim, saído de casa quando começou a chover. O tinha, ele faz essa introdução passado. junto com um verbo no particípio para dizer que além dessa ação vai ter uma segunda ação e ambas estão no passado em relação a mim, beleza? Então, eu havia saído de casa quando começou a chover. Então, se você já invoca o eu havia saído de casa, automaticamente a gente já tá ligando esse havia saído de casa a uma outra ação no passado. A gente pode ou não expressar essa segunda ação, pode ser uma ação oculta, mas ela existe, beleza? Então, esse é o passado perfeito, que é o que mais se parece à nossa estrutura, que na verdade é a mesma coisa. Se a gente for imaginar o passado perfeito, é a mesma coisa. Só que existe um safado que não existe em português, que a gente vai ter que interpretar ele. Então, eu vou dar um exemplo bem legal, que é o seguinte, ó. Quando você diz bem assim, eu cheguei em casa, você pode interpretar isso de 2 jeitos. Você pode imaginar bem assim, eu cheguei em casa e eu ainda estou em casa, ou eu posso dizer, eu cheguei em casa, mas eu tive que sair, vim na padaria comprar pão, que tava fechando a padaria, senão eu ia ficar sem comer. Beleza? Então, como que a gente vai separar uma coisa da outra? Em português não existe uma ferramenta para dizer que eu fiz uma coisa no passado e eu ainda estou fazendo ela. Então, a gente em português precisa colocar algo adicional na frase para deixar isso bem explícito. Por exemplo, eu cheguei em casa. Ah, beleza, então eu tô indo aí. Então, eu cheguei em casa, mas eu tive que sair, viu? Então, esse eu cheguei em casa, ele pode realmente significar as duas coisas. Que a coisa que eu pratiquei no passado ainda tá vigente, tá rolando, ou houve uma modificação disso. Então, ou isso pode estar simplesmente no passado, que é chamado de passado simples, ou isso pode estar no presente perfeito, que é quando a gente traz o passado para o presente e vai dizer bem assim: eu cheguei em casa e essa informação ainda é válida no presente. Beleza? Eu vou explicar isso de uma Entendi. maneira mais didática É aqui. como se fosse coerente, né, com o que você está dizendo. Tipo Não, assim, você, é se como você chegar se e falar isso. assim, eu É, cheguei em casa, mas eu já saí. hum. Então não faz sentido, né? Essas coisas assim tem coerência com a Não, isso é. realidade. Não, é quanto a ação ainda ser válida ou já ter sido modificada. Entendi. Pensei que tinha a Aí ele ver com funciona assim: incoerência. passado Só os exemplos. mais presente. Aí ele funciona assim. Eu vou dar o exemplo que é o acho que o mais claro de todos. Eu cheguei em casa. Eu posso dizer isso com o I arrived home, que é simplesmente eu cheguei, mas algo aconteceu e agora isso mudou. Ou eu posso dizer I have arrived home, que é eu cheguei em casa e isso ainda é válido. Ó, o exemplo que eu passei antes. Então eu posso dizer bem assim: eu cheguei em casa,
Mas se eu quiser dizer que eu cheguei em casa e eu ainda tô aqui, eu vou usar o have. Por quê? Esse have, que não existe em português, aliás, então sempre quando a gente vir esse have do lado de um particípio, simplesmente um have do lado de um particípio, que a gente vai pegar esse negócio do particípio ainda, tá bom? Significa, em português, um passado normal. Então a gente, quando a gente lê esse I have arrived home, a gente vai ler em português como eu cheguei em casa. A gente não vai ler como eu tenho chegado em casa, Perfeito. tá? Porque Entendi. esse aí já vai ser um outro. Olha, eu tenho chegado em casa é o presente perfeito contínuo. Em casa, por exemplo, às 10 da manhã, que Então, é o I. have junto com o verbo já é uma coisa. E o have junto com o objeto já é outra. Então, mas tem um detalhezinho. O have, beleza, junto com o verbo no particípio, é o presente perfeito. Beleza? Então, Certo. have mais é, verbo no particípio passado, ele é um presente perfeito. Que ele é um passado mais presente. Mas se a gente quiser dizer o have mais been mais o verbo com o ing, ele vai ser o presente perfeito contínuo, que é um passado mais presente mais hábito. Então, e se eu quisesse traduzir esse de cima que eu falei, eu tenho chegado em casa às 10 da manhã, eu vou estar incluindo nessa estrutura de passado mais presente também o hábito. Então, quando eu digo bem assim, eu cheguei em casa, eu simplesmente disse que eu fiz uma coisa no passado que ela ainda está válida no presente, mas eu não estou dizendo que é um hábito meu chegar em casa. Mas se eu quiser realmente dizer que é um hábito, eu vou dizer assim: eu tenho chegado em casa. I have been arriving home. Que também não existe em português, tá bom? Então é muito fácil confundir esses dois, porque esse último que eu passei, o I have been arriving home, parece telemarketing, né? A pessoa, eu estarei processando, eu estarei fazendo a informação para o senhor. Ou, I have been arriving. Eu tenho feito. Não dá nem para traduzir. Eu não sei nem se Essa existe em frase aí que eu mandei português. para você. Ah, where have you been? Onde você esteve? Isso. A música. Uhum, Have you been? Isso, uhum, a presença do have aí é uhum. o perfeito, o particípio perfeito, Então, o been é o particípio perfeito. O have é o presente particípio, né? mas tem Porque. uma pergunta, né? Perdão. Começa com where. Perdão, desculpa. O have vai ser o presente perfeito. Aí o been vai ser o verbo no particípio. Então, esse where have you been, ele tá simplesmente dizendo onde você esteve, quer dizendo passado, trazendo o passado para o presente. Simplesmente, tá bom? Então, where have Certo. you been? Mas se eu quisesse botar um outro verbo na frente, já mudaria essa estrutura. Ficaria Where have you been eating? Onde você tem comido? Onde você tem comido. Então, nesse caso, quando a gente usa só o have mais o verbo, que é o exemplo que você passou, é o presente perfeito, que é passado mais presente, simplesmente, ou passado atual. Mas se eu quiser colocar o have been mais um verbo com o ing na frente, a gente vai transformar isso aí num hábito, que é onde você tem comido, Entendi. tá? Então, isso aí devagarinho a gente vai começar a usar. Aí tem uns outros truques, que nessa aula mesmo eu vou explicar algumas coisas E que tem tem o um. verbo estar, né? Por exemplo, nessa frase aqui. Have you been, estar, e ainda mais outro modificado que vai se adaptar ao tempo, né? Como comendo, comido ou comerá, será? Pode ser? E, é, então, where will you. Então, pro futuro já vai Não, mudar uma comerá coisinha. A não. gente vai ter que Vai incluir mudar. o will. Mas vai ficar. É. Essa é a lógica. Então, por exemplo, amanhã, às 10 da manhã, eu terei embarcado no voo. I E o will where? have boarded the plane. I Where? will have boarded. I will have. E esse where? Where é onde, né? Uhum. Onde? Where. E nesse caso, ele é diferente do que não tem H, que é where you was. Sim, vamos lá. Where com H é onde? Were é o passado do to be no plural.
You Entendi. here é aqui. Where, onde. Were, passado do to be no plural, eles estavam, eles eram, nós éramos, Were. nós estávamos. You here é aqui. Beleza, perfeito. Beleza? Aí vamos começar devagarinho, porque eu vou explicar. Tem uma frase nesse mesmo texto que a gente já vai começar a usar esse presente perfeito. Let's go. Começar. Com licença, você sabe se o voo para Roma já partiu? Então, excuse me. Excuse me. Aí, olha, é um verbo. É o verbo saber. No Que é o verbo saber, no know. presente, mas o partiu ano passado, né? É perfeito. Mas, ó, você sabe. Mas independente se o partiu já é um outro verbo. A gente vai ligar o auxiliar, que nesse caso, como é um verbo comum, é o know, a gente vai usar o auxiliar do, no próprio presente, porque o sabe está no presente. Então vai ter que ser o do. Então, do you Do you know? know? Do you know? Do you know if? É, o if, Uhum. do you know if, O é, voo. the plane? Não, né? O voo a gente diz assim, ó. The flight. Aí, vamos lá. A lógica que a gente vai usar é essa é a seguinte. A gente vai dizer, se o Roma, você sabe se o voo para Roma já partiu? Mas se a gente está perguntando já partiu, a ideia é que o avião tenha partido e ainda esteja lá em cima. Então essa é uma pergunta que vai misturar tanto o passado como o presente. Então é super válido a gente colocar o have, tá bom? Então ele vai ficar assim. Primeira coisa, vamos botar o have, ok? Vamos por partes. If the flight to Rome has already left. Meu Deus do céu. Devagarito, devagarito. Vamos lá. Ó. If the flight to Rome has already left. Aí, qual que é a grande sacada aí? O has, ele vai virar um has, não é um have com VE, porque a gente está dizendo que ele já partiu. Então, sempre quando ele ou ela praticam uma ação no presente, o verbo tem que ter um S no final. E isso vale também para o auxiliar. Então, se a gente, por exemplo, usasse o auxiliar do, mas ele usando o auxiliar do, a gente usaria o auxiliar does. Por exemplo, ele não gosta. He doesn't like. A gente não fala he don't like. Então, quando a gente usa um auxiliar pela terceira pessoa do singular, ele é modificado de acordo com o sujeito também. Então, ele vai receber um S. No caso do have, que é H-A-V-E, em vez dele ganhar só um S no final, ele é modificado. Então, vai virar has, H-A-S. Em vez de H-A-V-E, tira o V-E e bota um S. Então, vamos lá. Primeira coisa, has. Already é o já. Aí o left é o verbo partir. Que o verbo partir, de ir embora, abandonar, é o verbo leave. Left, left. E Aí o que a gente está usando agora com o presente particípio, com o presente perfeito, é o terceiro modo, que é o passado particípio. Que eu até coloquei ali em letras maiúsculas, tá bom? É o terceiro. Então, has already left. Porque é muito fácil a gente imaginar que em uma situação normal a gente só coloca o ed no final de um verbo e não parece que ele é um particípio, parece que ele tá no passado, tá? Porque vai colocar o have do lado de um verbo comum, um verbo regular, que não tem muita diferença, ele só coloca o ed no final. Aí a gente vai seco achando que é o have mais um verbo no passado. Mas acontece que quando a gente tem um verbo irregular, não é só colocar o ed no final, a gente precisa saber o formato especial daquele verbo irregular, tá bom? Por exemplo, vou usar o verbo speak para ter uma noção. Verbo falar. Speak, spoke, spoken. Então é o terceiro modo. Então, por exemplo, I have spoken. Eu falei. E ainda tá falado. Vou colocar isso entre parênteses. Eu falei. Então, a gente sempre, quando usar esse presente perfeito, que é o have mais o verbo precisa ser o particípio, é o terceiro modo, tá bom? tipo, passado. Se for eu falo, speak. I Presente. have speak. Ou Não, só I speak. o have sempre invoca o particípio. Sim. É o Então, terceiro modo a sempre. presença do have reforça um tempo. O Reforça have, um tempo e
como se fosse fixo, de segura a situação, vamos dizer. Eu falo isso, eu falei isso, exatamente, sem dúvidas, sem planejar. Não, tipo, eu falei isso, olha como eu passei o exemplo embaixo. I have spoken, eu falei e ainda tá falado, porque se eu quiser expressar assim, eu falei, mas alguém foi lá e me contestou e depois modificou isso aí. Aí eu não posso usar o presente perfeito, porque a minha fala já não está mais sendo válida, Entendi. tá? Entendi. Então quando eu uso have, eu vou dizer bem assim, isso que eu acabei de mencionar olhando pro passado, ainda é uma informação atual e válida. Ela não foi contestada, não foi modificada, não foi terminada. Entendi. É algo que ainda está vivo, tá bom? Então, vamos lá. Has already left. Deixa eu ver se vai ficar muito grande. Tá, eu vou cortar a segunda parte ali do texto. A gente faz na segunda parte do vídeo. Let's go. Ó. Eu não consigo encontrar o portão de embarque no painel. O verbo. Vamos lá. Eu não consigo encontrar. Verbos modais. Hoje tá sendo uma aula de neurônios para serem fritos hoje, viu? É verdade. Verbos modais, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente já usou muito will, que é o futuro. A gente já usou o should, que é o deveria. Eu acho que eu te expliquei o deveria, né? O should e must. Aham, explicou. Eu vou colocar o should como deveria. Vou colocar deve também. Deveria, deve. E deveria barra deve. A gente, eu acho que também já usou o can, que é o que a gente vai usar agora, que é o poder. I can't. Isso, vamos lá. O que são os verbos modais? Verbos modais são auxiliares dependentes de verbos. E eles podem perguntar e negar. Então é muito prático usar os verbos modais, porque eles também podem. Depois que você aprende a usar eles, né? Fica prático. Mas a princípio confunde muito, porque você olha para um verbo desse, poder, e você não imagina que ele seja um auxiliar. Porque é um verbo normal pra gente em português, o poder. Só que em inglês eles tratam ele como um verbo auxiliar que é dependente de um outro verbo. Então ele vai sempre invocar e necessitar de um outro verbo ali do lado dele, tá bom? Ele não pode atuar sozinho. Dito isso, ele acaba sendo então um dependente de um verbo. Então ele sempre é um dependente, tá bom? Outra coisa, ele pode fazer perguntas e negações. Então, se você quiser pedir ajuda pra alguém e você quiser perguntar, você pode me ajudar? Can you help me? Automaticamente, você usando can, você dispensa o do, você dispensa o to be, você dispensa um have, por exemplo. Então, você pode usar o can independente, o will também, o would, should, may, must, might. Todos eles são verbos modais, então você pode colocar eles no comecinho da pergunta e vai transformar realmente essa frase afirmativa numa pergunta. Ou você pode simplesmente receber um não do lado dele, por exemplo, I cannot go. Eu não posso ir. Não precisa dizer I don't can go. Tá errado. O próprio can ele é independente, tá bom? Do mesmo jeito que todos os outros verbos modais. Então, let's go. Eu não consigo encontrar. I Can't find, encontrar. Como é? Find. Find. Eu tô esquecendo. Mas eu vou lembrar. Found. I can't find. I can't find. Aí, como a gente tá estudando verbos modais, modos perfeitos, agora eu vou começar a passar os verbos em 3 modos, tá bom? Presente, passado e particípio, porque esse é o modo oficial, né, de ensino. Presente, passado e particípio. I can't find o portão de embarque no painel. The boarding gate. Aí, boarding, que é embarque. Gate, portão. The boarding gate. No painel. Aí, olha, o painel é digital. Então a gente vai usar on para coisas digitais. Por exemplo, eu tava ali mexendo no Instagram, on. Eu vi na TV, on. Tem aqui no meu celular. Olha a foto aqui no meu celular, on. Então como que você vai fazer essa ligação? Online. E é isso. Acabou. Online? Porque o Gate on. online. On, porque o on para fazer o auxiliar para coisas digitais. Então, sempre quando você quiser imaginar alguma coisa digital, no celular, on the cell phone, na TV, on the TV, na rede social, on também, tá bom?
Mas Então assim, vamos lá. depois de gate é online Não, ou on outdoor? não, outdoor não, display. Display, entendi. Mas para coisas digitais, né? Isso. Você vai ligar o on a coisas digitais através da palavra online. Vai ser sua referência, sua âncora. Online. Aí, não, mas a TV ela não é online. A minha não é. A minha é do modelo antigo. On também, tá? Ela é de tubo. On the display. Hã? Ela foi feita diretamente por Tesla. On. Continua sendo on. Telefone, Tigo. Telefone de Público. fixo. I'm on the phone. Porque aí o on the phone vai significar um movimento também. Sempre quando você precisar usar a ideia de deslocamento, você vai lembrar do on de online, mas você também vai lembrar do on do eletrodoméstico, on off. On ligado, off desligado. Então sempre quando você quiser demonstrar, eu estou a caminho, on my way. Eu estou de férias, on vacation. Então o on vai ligar sempre a ideia de movimento, tá bom? Um que eu gosto muito desse exemplo. Quando você diz bem assim, eu estou a caminho, você pode dizer isso em inglês de dois jeitos. On my way, estou a caminho de. Ou pode dizer in my way. No meio do. Opa. Música Bloqueando meu adicionada, né? caminho. Olha aí a diferença. That's my way. My way, sem o auxiliar, né? On my way é a caminho de, porque o on quer dizer movimento. E o in my way quer dizer tá bloqueando o meu caminho. Está no caminho, né? In my way. Como se fosse você está dentro do meu caminho. Beleza? O on, movimento, in, dentro de. Manda seu texto pra mim, meu papai, por favor. Mas tem a outra parte. Não, manda só esse, porque o vídeo vai ficar muito grande. Depois a gente faz a outra parte no outro vídeo. Beleza. On Excuse the me. display. Do you know if the flight to Rome has already left? I can't find the boarding gate on the display. No painel. Deixa eu só colocar isso. On the display. Lê pra gente. Excuse me. Do you know if the flight to Rome has already left? I can't find the boarding gate on the display. Muito bem, em português. Com licença. Você sabe se o voo para Roma já partiu? Eu não consigo encontrar o portão no display. Portão de quê? O portão de entrada, Isso. De embarque, nesse caso, né? de embarque. É no display ou no. Deixa eu ver aqui, esqueci a palavra. Na tela, no painel. No painel. Que podia ser também facilmente display, né? Sim. Muito bem.